Sim, chegou o dia que a gente vai precisar falar novamente sobre o mercado de mangá, sobre reajustes, sobre tudo isso que você está cansado de saber, mas que a gente precisa sempre voltar ao assunto porque ele volta todo ano e é uma coisa chata por um lado, mas também a gente precisa sempre estar discutindo os nossos próximos passos de colecionador para colecionador. Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Eu sei que vocês gostam bastante desse tipo de vídeo, de conversa, batendo aquele papo legal sobre o mercado de mangá, sobre reajustes, sobre o que fazer, o futuro, vendo, não vendo, então vamos novamente trazer essa pauta, vamos trazer essa conversa. Só que antes disso, óbvio, eu vou te convidar a se inscrever, caso você seja novo aqui no canal, deixe seu like, compartilha, comenta e vamos comentar bastante, que eu sei que esse tipo de vídeo aqui a gente vai acabar estendendo bastante os comentários, porque tá difícil colecionar, não tá fácil. Vamos pra vinheta que daqui a pouquinho a gente vai conversar bastante. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que trazer pra vocês aqui é pra galera prestar bem atenção que o nosso mercado de mangás, ele trabalha em conjunto. Eu sei que a Panini tem muitos problemas, tem muitos defeitos, foi praticamente a primeira a levantar a bandeira do reajuste, mas galera, vamos sempre se atentar ao mercado em geral, porque não é apenas uma editora, são todas que acabam seguindo esse modelo de reajustes, conforme vai tendo aumento daqui, de dólar, de insumo, de papel, de não sei o que, de mercado, de tudo. Então não vamos aqui tratar como editora Panini e sim como mercado de mangás, porque, vamos falar a verdade, todas as editoras acabam acompanhando reajustes, acabam acompanhando aumento de preço. Algumas tratam isso de uma forma às vezes um pouco mais transparente, por exemplo, recentemente, né, a Panini vem comunicando, inclusive com antecedência, já que ela fez agora no final de outubro para novembro esse aviso de reajuste de mangás para janeiro de 2022, mas às vezes acontece de algumas editoras simplesmente lançarem os seus mangás com aqueles valores e não derem mais explicações. Inclusive, às vezes a explicação só vem depois da crítica, como foi aquele caso do Shaman King, que vocês sabem, né, que eu comentei aqui. Não achei legal o preço, tudo bem, tem todos suas vantagens, sua qualidade, a gente não está discutindo qualidade aqui dos produtos e sim valores, né? E meio que o Shaman King saiu um pouquinho acima do que a gente estava esperando na época e ficou por aquilo mesmo. Aí depois de sair algumas críticas dos valores é que a JBC voltou, né, depois para explicar um pouco mais de onde que veio aquele valor, qual foi a negociação, etc, etc. Ou seja, às vezes a explicação da editora, não que elas devam muita explicação, mas ao mesmo tempo nós como colecionadores gostamos de ouvir um pouco o lado da editora do porquê uma obra está custando tanto, porque de primeiro momento a gente se assusta. Então se você tiver uma prévia, às vezes ajuda a aliviar um pouco aquele peso. Então, por esse lado, eu acho que a Panini tem ali, digamos assim, um ponto pra gente, ok, tá sabendo antes, a gente consegue se programar se vamos desistir de colecionar aquele título que teve reajuste ou se a gente se reprograma para continuar colecionando. Porque, veja bem, né, a gente está em um mercado que o novo padrão virou R$ 29,90. E todas as editoras partiram disso. Ano passado, quando a editora Panini fez esses reajustes para R$ 29,90, a gente tomou um baita de um susto. Mas praticamente no mesmo mês, ali, na mesma virada, todas as outras editoras praticamente acompanharam, né? Ou seja, a New Pop, apesar de ter alguns mangás até hoje abaixo de R$ 29,90, por exemplo, Uma Vida Imortal agora saiu esse ano a R$ 26,90, só que ela tem um formatinho menor, então você já vê que não é exatamente o tankobon padrão, por exemplo, de JBC e da editora Panini. A JBC mesmo também já reformulou para R$ 29,90 no final do ano passado todos os seus títulos, então não é uma editora, são as três que acabam acompanhando esse mesmo valor praticamente ali, título a título, valores a valores. Esse ano, por exemplo, a gente tem no caso a Panini agora, nesse final de ano, falando desse reajuste dela para suas obras ano que vem, né? Vai ter uma diferencinha para quem tem sobrecapa, para quem tem papel offset, para quem tem papel off-white, para quem tem páginas coloridas. Então vai variar ali de R$ 32,90, R$ 34,90, R$ 33,90. Teremos alguns valores. Isso foi anunciado a público, o que obviamente ganha-se um impacto muito maior, porque ela está ali trazendo a sua cara a tapa e reformulando, né, o preço de todo o seu catálogo.
A New Pop, inclusive, essa semana, ela fez uma live onde o Júnior, que é o dono, o editor, etc. e tudo mais lá, falou, né, sobre esses reajustes. Eles têm um estoque legal de papel, pelo que ele deu a entender, o que diminui o impacto do reajuste deles, mas aí realmente não é a minha área para mim saber os detalhes exatos. Ele disse que alguns preços ainda serão mantidos, terão alguns reajustes no futuro, mas ainda não deu uma data exata, e disse que esses reajustes não devem ser tão altos, talvez ali na casa de R$1, R$2, o que leva então o mangá de R$29,90 para R$32,90, R$31,90, meio que similar ao valor da Panini hoje. A editora JBC, por outro lado, ainda não falou nada de reajustes para alguns títulos que estão R$ 29,90, por exemplo, que é o Arslan Senki, nós temos My Hero Academia, o My Hero eu não lembro agora se está 27 ou 28,90, e nós temos o Vigilantes está R$ 29,90, assim como o Eden Zero. Esses aí a gente ainda não tem nenhuma informação, mas é bom lembrar que a editora já tem algumas obras acima de R$30, do R$ 29,90, como é o caso do Lost Canvas, que a gente já paga R$ 32,90 há alguns meses, então já temos mangá acima de R$30 do famoso Tankobon. O Dead Demon's Destruction também já está ali chegando nesse preço, então a gente tem já outras obras acima de R$30. Quando a gente traz para as edições 2 em 1, nós temos Banana Fish, R$ 49,90, só que são 400 páginas. Enquanto isso, a gente tem algumas edições de 300 páginas, 320 páginas. Entre elas, chama a atenção já o valor, que às vezes as pessoas acabam não percebendo ou deixando passar. Por exemplo, o Jojo, houve críticas à Panini agora, que ele teve seu valor reajustado para R$ 39,90. Jojo ele varia de 260 a 300 páginas. Só que, por exemplo, nós temos Hokuto no Ken, da editora JBC, que tem ali na faixa das 300 páginas, que já está quase R$50 por 300 páginas. Então, já temos reajustes rolando nesse final de ano, que são valores ali que já estão acima do que a gente esperava do final do ano passado. Então, tem bastante coisa subindo ao mesmo tempo, não é apenas uma, e sim as 3 editoras. Isso que a gente ainda nem está entrando no detalhe das editoras um pouco menores na questão mangás, né? Por exemplo, Pipoca Nankin, editora Veneta, editora Devir, que já trabalham com mangás com uma qualidade superior, mas obviamente um valor superior também. Recentemente a gente tem agora o Frankenstein, que está saindo R$60, R$70. Nós temos aí Lanterna de Nyx, que também é nessa faixa. Então são mangás que têm um valor já mais elevado, mas que mira, digamos assim, um público que é mais colecionador do que o colecionador, meio que para ficar claro. Então o mercado de mangás hoje, ele não se limita a uma editora subindo, e sim a todas. E aí, claro, entra esse detalhe. É culpa de uma? É culpa de todas? Ou é culpa de coisas óbvias que a gente já está cansado de saber? Da nossa economia estar muito fraca. Galera, a nossa moeda frente às outras moedas é muito baixa, muito fraca. Você comprar as coisas fora acaba encarecendo muito, porque nós pagamos com real. Para você transformar o real em dólar, você tem lá R$10.000 que se transformam em tipo $2.000. Então é muito fácil reduzir a nossa moeda. Principalmente que a gente está cansado de saber aí de detalhes, que contratos são fechados em dólar ou em euro. Em papel, principalmente, vem sendo comprado. Algumas editoras estão começando a comprar aqui da Suzano, mas muitas importavam os mangás. Como o mangá tá caro, a própria Suzano, né, eu não entro em detalhes aqui porque eu não sou especialista da área, mas a Suzano mesmo, ela pode vender o papel aqui para o mercado interno mais caro do que antes, porque o preço do dólar, por exemplo, está tão alto que compensa mais para ela importar, né, exportar no caso, né, o seu papel daqui para outros países, porque não compensa para ela vender um preço mais barato aqui dentro, se ela pode lucrar mais lá fora, ou seja, é um mercado de negócios. Eu quero também entrar num detalhe que vocês sempre comentam aqui, sempre me perguntam se eu sei a respeito sobre volta do preço, se a economia melhorar, se o dólar abaixar, os mangás podem reduzir de preço? Galera, eu quis trazer até essa parte no final do vídeo justamente para quem tá mais ligado, quem tá mais afim de conversar sobre isso, porque você provavelmente é o cara que, a menina, o cara que vai compreender melhor essa informação, galera.
Infelizmente, o dólar pode cair daqui 2 meses de 5,50, 5,60 agora para uns 3,50, que vai ser maravilhoso para muitas áreas, acho que principalmente para a área de alimentação aqui do país. Mas, querendo ou não, isso dificilmente vai impactar para o mercado de mangás. Por quê, Renan? Mesmo que o dólar caia quase pela metade, o mangá não vai ficar mais barato? Não, porque esses contratos já foram fechados em dólar e a cotação é a atual. Se o seu contrato foi fechado em março desse ano, era o valor de março. Se foi fechado ontem, é o valor de ontem. Se você compra papel, compra tudo, as empresas têm um valor baseado no dólar lá fora, baseado nos insumos lá fora. Então, por mais que a nossa moeda fique um pouco mais forte, talvez ali dê uma margem, por exemplo, para segurar futuros reajustes, mas infelizmente os preços não voltam. Por quê? É a mesma coisa se você for levar em conta um produto no mercado. Se você começa a pagar um valor X, dificilmente ele regride muito. Por exemplo, um pacote de feijão para arroz, ele pode abaixar mais um pouco, mas é um produto muito volátil que é para atender o país inteiro, porque todo mundo come feijão, todo mundo come arroz, né? 99% das pessoas. Então é mais fácil você regredir e um pouco esses valores. Agora mangá não, porque são coisas mais específicas. Público, leitor é menor, bem menor, se tratando de Brasil inclusive. Então tudo sofre reajuste. Sofre reajuste o preço da gasolina, sofre reajuste o preço do frete, sofre reajuste os próprios salários dos funcionários, que querendo ou não vai ter nos seus reajustes anuais, e você tem o valor pago por royalty, e você tem o valor do papel, você tem o valor da mão de obra dentro dessas gráficas, você tem o valor aí de exportação. Então são várias etapas até chegar no mangá ficar pronto, que sofreram reajuste. Todas as áreas tiveram, né, os seus reajustes. E para você reduzir preço, você tem que o quê? Pegar o mangá hoje de R$ 29,90 para baixar para 28, ou agora vai ser R$ 34,90 para baixar novamente, você tem que abaixar, só que para isso você precisa que o cara que você compra papel abaixe o preço. O cara que compra papel, ele precisa que o cara que trata o papel para produzir ele, abaixe o preço. O cara que trata o papel precisa, sei lá, que abaixe o preço da madeira lá do cara que vende madeira. O cara da madeira, para abaixar o preço da madeira, ele precisa que o cara que corta a madeira abaixe o preço. O cara que corta tem que torcer para o cara que planta reduzir o preço. Ou seja, é uma linha que você se perde, de que todo mundo foi aumentando seus preços. Então, para reduzir, todo mundo tem que reduzir. E quem que vai dar o primeiro passo para reduzir o seu preço? Ninguém. Quase ninguém. Então fica cada vez mais difícil. Por isso que eu sempre bato nessa tecla que infelizmente colecionar tá ficando mais difícil. Você precisa ser cada vez mais seletivo e é justamente em um momento que a gente olha um mar de opções de mangás. Inclusive é um tema que me preocupa bastante, porque a gente está com cada vez mais títulos no mercado. Os preços, querendo ou não, estão subindo e eu não sei não se a gente não reserva um futuro uma bolha no mercado de quadrinhos e mangás no Brasil, porque a oferta está cada vez maior, só que a procura começa às vezes a diminuir, porque nós já não temos um público forte leitor no país, principalmente de quadrinhos e mangás. E com os preços, as pessoas às vezes acabam se afastando. Entra um colecionador novo, às vezes saem dois. E assim vai, claro, né? Não são números aqui estudados, teóricos, que eu tô tirando essa informação. Tô tirando o cu mesmo de entrar um e sair dois. Realmente essa informação não tem fonte científica. Mas pelo boca a boca, pela conversa, pelos comentários aqui nos vídeos, pelos comentários que eu vejo em outros canais que eu acompanho, Quadrinhos na Sarjeta, Comic Zone, tem muita gente que acaba falando que com reajuste, com aumento de preço, vão deixar de colecionar, vão reduzir essas coleções, porque é uma coisa lógica. Quantas pessoas de semana passada para cá que souberam do reajuste falaram: nossa, subiu para R$ 35,90, eu comprava um mangá, agora vou comprar dois. Nossa, eu colecionava 10, agora que teve reajuste eu vou colecionar 15. Não, é o contrário, se você colecionava 10, tem gente que já quer chutar o balde, não quer colecionar mais nada e está no seu direito. E tem gente que colecionava 10, vai cair para 8, para 7. Ou seja, esse tipo de coisa não aumenta o número de mangás que você compra, de quadrinhos que você compra por mês. Ele reduz, sem contar as pessoas que saem de vez.
Para as pessoas novas entrarem, já é um baque também, porque, pô, você chega do teu amigo, pô, tava pensando em colecionar. E tem um outro tema polêmico, leitores de scans. Muitos, por exemplo, a gente aqui no canal trabalha com Tokyo Revengers. É uma obra que não existe no Brasil ainda, inclusive foi licenciada pela editora JBC, e a própria editora falou que teremos um simulpub, ou seja, um produto oficial digital acompanhando o Japão. E aí tem muita gente que lê scan que fala, vou começar a comprar o mangá, quero apoiar o autor, quero ter a obra em casa. Só que aí chega esses reajustes, a pessoa já pensa, putz, acho que não vai entrar, acho que não vou conseguir dar conta. Então são muitos fatores que a gente precisa planejar e pensar. Eu acho que esse é um debate que não tem fim. Muita gente também sempre vai bater naquela tecla, nossa, precisamos fazer uma revolta, vamos fazer uma greve, vamos parar de colecionar. E daí o outro fala, mas sempre vai ter um cara que vai colecionar, sempre vai ter um cara que vai comprar. Realmente o boicote ele não funciona desse modo que algumas pessoas entendem na cabeça, que tem que parar 100%. O boicote ele é automático, é mês a mês, passo a passo, bolso a bolso, a redução de pessoas, porque não tem como você fazer 100% de pessoas não comprarem mais, até porque não é o intuito desse canal de colecionador você ficar boicotando e parar de colecionar. O que a gente precisa é de novos planos, reajustes, para o bem, né, não para o mal, que ajudem a gente, ajudem o colecionador. E são coisas difíceis, a gente sabe, né? A gente sabe que o debate, a conversa, ele ajuda até certa altura do campeonato, né? Depois fica difícil. Mas mesmo assim, eu acho que vocês precisam colocar a mãozinha na consciência e pensar principalmente no seu bolso do que é o melhor para cada um, de o que você vai continuar colecionando, o que você não vai continuar. Espero mais aí comentários pra gente continuar esse debate aqui embaixo. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima.